Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É um prazer estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te agradecer por estar aqui mais uma vez acessando o nosso canal, ouvindo a palavra de Deus aqui conosco. Quero te pedir que, se você não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, que você também possa compartilhar com seus amigos essa mensagem. E se você gostar e quiser, deixe seus comentários, isso nos ajuda bastante. Hoje nós vamos pensar sobre Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Nós vamos pensar sobre fé que dá resultado. Na história que nós vamos ler, nós vamos encontrar um homem cego, que era mendigo, e que começa a clamar desesperadamente, e ele é atendido por Jesus, ele é curado por Jesus, e ele começa a seguir Jesus cheio de alegria. Para mim essa é uma história de sucesso, para mim essa é uma experiência de fé que dá resultado. Vamos analisar a história deste homem. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Através da experiência deste homem, eu concluo que para alcançar resultados com a minha fé, eu preciso perceber a minha oportunidade. Versículos 35 a 39 mostra o momento quando Jesus estava se aproximando de Jericó e ia passando perto do cego. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem estava sentado à beira do caminho e pedia esmolas. E este homem fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando ali próximo a ele. E então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é repreendido pelos que estavam adiante dele. Eles queriam que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Aprenda algumas coisas com esse cego. Ele não enxergava, mas ele perguntou o que estava acontecendo. Vá atrás de informações que possam ser úteis na sua vida. Faça perguntas. Jesus de Nazaré estava passando. O que você está fazendo na vida? Para que você está aqui? O que acontece após a morte? Para onde vamos após partirmos deste mundo? Se você não fizer essas perguntas, poderá ter uma desagradável surpresa na eternidade. Se você fizer essas perguntas e der uma resposta adequada a elas, você poderá ter uma eternidade feliz. Não seja tolo de deixar a oportunidade passar sem fazer as perguntas certas. O que eu preciso fazer para ser salvo? Como eu posso conhecer e seguir Jesus, o Salvador do mundo? São perguntas que precisam ser feitas. Jesus de Nazaré estava passando ali e aquele homem cego ouviu
o barulho. E ele perguntou. E disseram, Jesus está passando. Era simplesmente a oportunidade das oportunidades. Afinal de contas, quantas vezes Deus, feito homem, vai estar passando novamente próximo a ele? Era a sua chance, era a sua vez. O Criador do universo estava passando ali. Aquele que tem ressuscitado mortos e cuja fama tem se espalhado, estava passando ao lado dele. Ele cego, mendigo. Aquele que tem purificado leprosos, está passando. Aquele que tem curado vários tipos de doentes, inclusive alguns cegos. Aquele que tem libertado endemoniados, estava passando. E aí disseram para ele, fica quieto, para de falar, para de gritar, você está perturbando o mestre. Deixa a oportunidade passar sossegada, cale-se. Você vai ser intrometido, entrão e ficar gritando para ser notado. Você não vai incomodar o mestre com a sua simples cegueira, vai? Resposta do homem, é claro que eu vou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perceba a sua oportunidade. Se você quer que a sua fé dê resultado, você precisa perceber a sua oportunidade. E a Bíblia diz, este é o tempo da oportunidade. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. O Senhor está aqui. Você está ouvindo a verdadeira palavra de Deus. E você pode entregar sua vida a Jesus Cristo, ter os seus pecados cancelados, perdoados, purificados e se tornar filho de Deus e herdeiro de Deus. A fé que dá resultados. Para ter uma fé assim, eu preciso crer que Jesus tem tempo para mim. O versículo 40 diz assim, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Eu queria que você pensasse um pouco comigo agora na agenda de Jesus. Claro que nós não estamos falando daquela agenda de papel onde você anota tudo. Mas ele sabia tudo o que tinha para fazer. Quantas demandas ele tinha que atender todos os dias. Diz a Bíblia que chegou um momento que Jesus estava sendo procurado por tanta gente que ele não tinha tempo nem para comer. E então ele está passando, indo para Jericó. E um homem cego, mendigo, começa a gritar por misericórdia. Talvez muitos de nós dissessem para o mendigo, passa outra hora, agora não tem moeda, agora não tem nada para você. O deixássemos sem receber a nossa atenção. Mas Jesus deu atenção àquele homem. Jesus tem tempo para você. Deus nunca está tão ocupado que não possa dar atenção aos seus menores detalhes, às suas mais insignificantes necessidades. Para Deus, todas elas importam, porque Ele te ama. Você é importante para Deus. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. Ele sabe a conta dos nossos cabelos. Ele sabe o que nós necessitamos antes de nós pedirmos. Ele tem tempo para você. Certamente Jesus estava bastante ocupado, havia muitas coisas para ele fazer, mas ele parou diante do grito de um homem desesperado, pedindo pelo seu socorro. Pense nisso, Jesus parou. Se Jesus parou, eu posso parar, você pode parar. É mentira que a gente tem que estar sempre em alta rotação. Há um lema para o estado de São Paulo não pode parar. Sabe de uma coisa? Jesus parou para dar atenção a um mendigo. Há mandamentos bíblicos para pararmos, para diminuir o ritmo, para nos aquietarmos. Essa agitação constante, não é Deus que propôs isso para a gente. Isso é o próprio pecado e o diabo
que querem tornar a nossa vida uma agonia constante para não ter tempo de você pensar em Deus. Todos podemos parar um momento na vida. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Há momentos na vida que é necessário fazer uma parada. Salmo 46, versículo 10, na Revista Atualizada, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está falando: aquietai-vos. Descubra que eu sou Deus. Deus está mandando-nos ficar um pouco quietos. Muita agitação não significa sucesso aos olhos de Deus. Muita agitação não significa obter os melhores resultados com a nossa fé. Ele quer que paremos para conhecê-lo. Parem e me conheçam. Precisamos parar para estar com Deus. Precisamos parar para estar com a nossa família. Precisamos parar para estar com outras pessoas que são preciosas e que precisam da nossa atenção. Pessoas são mais importantes do que coisas. Jesus parou com um mendigo. Você pode parar também. Terceira coisa, para alcançar resultado com a minha fé, eu preciso dizer o que eu espero de Jesus. Nos versículos 40 a 43, nós encontramos este momento da conversa de Jesus com o mendigo. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. O texto continua, mas nós vamos pensar um pouquinho nisso. Aquele homem era cego e ele estava clamando por misericórdia de Jesus. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O homem não fez, não. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus quer que a gente diga a nossa necessidade. Ele falou: vocês devem orar ao Pai. Mas quando vocês orarem, vocês não precisam pensar como pensam os descrentes, que acham que é pelo excesso de falatório que vão ser ouvidos. Deus já sabe de antemão o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedir. Mas vocês devem pedir. E ele ensinou: orem dessa maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E aí ensinou essa oração. Depois ele continua falando sobre o assunto e chega um momento quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre para ele. É necessário pedir. Deus já sabe, mas ele quer que a gente peça. Jesus sabia que aquele cego queria ser curado da cegueira, mas perguntou: o que você quer? Temos que confessar com a nossa boca. A Bíblia diz: algum de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes orem por ele. E a oração da fé salvará o doente. Mas quem tem que chamar para pedir a oração é o doente. Ele tem que ir em busca da sua própria cura. Ele precisa se humilhar. Ele precisa de reconhecer que depende de outro para ajudá-lo a buscar a Deus quando está enfermo. Esse homem estava cego. Jesus passou ali. Sabia que ele queria ser curado de cegueira,
mas esperou ele dizer: eu quero ver. Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Fé precisa ser expressa por meio de oração. Se você tem fé em Deus, essa fé se manifesta na sua vida de oração. Se a sua vida de oração é pobre, a sua fé é pobre. Se a sua vida de oração é mais efetiva, a sua fé é mais efetiva. Quanto mais fé nós temos, mais frequente é a nossa oração a Deus. Quanto mais nós cremos que Deus pode fazer as coisas, tanto mais nós recorremos a Ele para que intervenha e faça milagres. A resposta que aquele homem deu para Jesus foi bem específica: eu quero ver. E Jesus disse: então recupere a visão. Orações específicas, respostas específicas, sucesso na conquista dos objetivos. Ore especificamente e obtenha a resposta específica. Quanto mais objetivo, mais chance de reconhecer a resposta de Deus. Orações específicas, quando respondidas, elas geram crescimento e geram fé. Você pode alcançar resultados com a sua fé. Perceba a oportunidade. Não deixe ela passar. Lute quando perceber que a oportunidade chegou. Faça perguntas. Oriente-se. Busque informações que possam lhe ser úteis. O que está acontecendo? Creia que Jesus tem tempo para você e se interessa por você. Aprenda a ter tempo para Deus e tempo para as pessoas também. Pessoas são mais importantes do que coisas. Aprenda a falar abertamente com Deus. Seja específico. Ore, clame. Há um imenso depósito celestial de bênçãos e respostas para orações, aguardando que essas orações sejam feitas. Deus já sabe de antemão. Ele já tem o desejo de te abençoar. Só está esperando você aprender a gastar tempo com Deus em oração, a falar com Deus sobre as suas necessidades. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Não apenas nos ensina a respeito da oração, mas ensina-nos a nos curvarmos diante da Tua presença em oração. Nós precisamos disso, Senhor. Precisamos aprender a estar mais prostrado diante de Ti em oração, porque é do Senhor que vem toda a nossa vida. Ensina-nos a Te buscar. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ensina-nos a Te buscar assim. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha uma maravilhosa semana em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ajude-nos a alcançar outras pessoas compartilhando essa mensagem com seus amigos. Fique com Deus.